Galera, com o brilho do Paulinho e do Hulk, o Atlético Mineiro vence o Milionários da Colômbia e passa aí para a fase de grupos da Libertadores, né? Dois gols do Pedrinho. Pedrinho já tem 4 gols na Libertadores e um gol de Hulk, né? E com essa vitória, a equipe do, do Atlético Mineiro está na fase de grupos da Libertadores, né? Era o grande objetivo do time do Atlético Mineiro, era passar para a fase de grupos, né? Tanto que poupou alguns dos seus principais jogadores no meio de semana pelo Campeonato Mineiro, né? Agora o técnico Kudê trabalha com um pouquinho mais de tranquilidade, né? Pois a Libertadores aí é a grande competição do ano do time do Atlético Mineiro, que venceu em 2013, né? E quer vencer mais um título de Libertadores. Eu separei um corte aqui do programa Linha de Passe falando tudo sobre esse jogo aí entre Atlético Mineiros e Milionários da Colômbia. O torcedor consegue materializar isso quando vê 45 minutos finais do jogo de hoje, quando vê momentos da atual temporada. Os primeiros 30 do jogo contra o Carabobo, Sim. há 2 semanas, né? Fragmentos que vão aparecendo. Ou seja, daqui a algum tempo, quando esses caras tiverem um nível físico melhor, quando a assimilação das ideias estiver mais, né, alicerçada, tal, eu acho que o Atlético vai jogar bem várias vezes. Por quê? Porque foi isso que a gente viu com o Kudê, ao longo da carreira dele, Sim. ao longo da história dele. E por isso ele ficou um bom tempo na Europa, porque ele tinha conteúdo, qualidade para ficar. Então eu acho que a gente está vendo bons momentos e com a possibilidade de ver bons jogos inteiros. 4-2 no agregado, 3 gols do Paulinho, Birner. Tudo bem? Se me permite, 3 gols do Paulinho? Sim. E 3 assistências. E 3 assistências, né? É verdade. Não, mais do que isso. Na Libertadores, o Atlético tem 7 gols marcados. O Paulinho fez 3, o Paulinho fez 4 Tá. e deu 3 assistências. Os 7 gols do Atlético na Libertadores tem o dedo do Paulinho. Os números são os pés do Paulinho. Os pés. Mas o dedo estava no lado, né? É Muito isso obrigado. aí. Ou pode ser o dedo do pé, inclusive. Surpreso, Vitor Birner? Tudo Não, bem? nem um pouco. Boa noite, William, Marra, Zupac, Jean, os fãs das fãs do esporte. Vou abrir com números mandados para mim pelo Data ESPN. Pô, você Matheus tem uma Carreira. conexão particular com o Data chega ESPN, né? material. Quando o professor Calçado está de né? férias, sim. Material Se não é exclusivo para ele. pro Estou Vitor brincando. Birner. 68% dos gols do Atlético na temporada. Ah, entendi. Eu posso passar os números ou você vai fazer piada? Usa aí, 68% dos gols do Atlético na temporada são da dupla Hulk e Paulinho. 9 do Hulk, 6 do Paulinho. Lembrando a importância dos gols que o Zupac chamou a atenção. Repita aí os números, por favor. 9 do Hulk, 6 do Paulinho, 68% dos gols do time na temporada. Matheus Carreira me mandou aqui. Então, não tem surpresa, porque estamos falando de jogadores de nível técnico acima da média no futebol sul-americano. Eu acho que o Atlético vai melhorar bastante ao longo da temporada, mas eu já achei a vitória bem imponente, mesmo com a dificuldade de finalização no primeiro tempo, porque o Milionários não é um time bobo. Sim. O Milionários é um time que sabe tocar bola, o Milionários é um time que tem um contra-ataque interessante e muitas equipes, não poucas, equipes que vão jogar a primeira fase da Libertadores são piores que essa equipe colombiana. Esse jogo poderia ser jogo de oitavas. Poderia ser um jogo de oitavas. Perfeito, sim. Perfeito. Então, olhando que ainda é um trabalho no começo, mas que não esteja engateando, é uma vitória imponente, porque havia a necessidade de ganhar, porque você agora abriu as portas do torneio continental para o Atlético, porque agora o Kudê vai ter mais tempo ainda. E se não houver problema de lesões, a tendência é que o time cresça, porque hoje tem o dedo dos jogadores de nível muito alto, mas tem o dedo do treinador. Não dá para tirar as inversões de bola, a forma como os gols são construídos, tudo isso certamente foi trabalhado por ele. A marcação bem executada, trabalhada por ele. A colocação do Zaratio para atuar dessa maneira, o dedo do Kudê. Ou seja, o Atlético vai ganhando, digamos assim, um time com mais versatilidade, apesar de ter dificuldade de conseguir se impor como foi no tempo do Cuca, que eu estou fazendo a comparação com o time do Cuca campeão, não o time do Cuca do ano passado, e vai ganhando um jeito de jogar com bastante versatilidade, com muita opção, aproveitando o que tem de melhor dos seus jogadores mais técnicos. Os laterais ainda não estão desequilibrando. Imagina se o Arana voltar bem. Ele vai encaixar muito bem com esse modelo. O que vai ganhar de opção ali para largar campo, ou mesmo para vir por dentro com as variações, né? Até porque os jogadores de lado de campo do Atlético sabem vir jogar para dentro, né? Os lados do meio campo sabem vir jogar para dentro. Ou seja, se eu disse que
a classificação contra o Carabobo no jogo de volta deixou perspectivas muito positivas. Elas vão se solidificando. Elas vão aumentando. É isso aí. Você percebeu o esforço imenso que o Mário Marra fez para não comentar a história de que não é um time bobo, né? Percebeu que ele deu um sorrisinho. Ele podia ter feito melhor, o Bidner. Ele poderia ter dito, porque o técnico do Milionários não é um cara bobo. Isso, ficaria melhor. Ficaria melhor, mas tudo bem. Mário Marra se aguentou ali, deu um sorrisinho e não falou, né? Piadas de tiozinho ultrapassadas. Mas nós somos. Mas elas são desnecessárias. Um pouco de autocrítica também faz bem nessas horas. E não fazer a piada faz parte da autocrítica, mas vamos lá. Tudo bem, seu João? Tudo bom? Bom, vamos lá. Primeiro, assim, acho que é importante olhar meio para o macro, né? Do que significa essa vitória, do que é esse resultado, do que é a classificação para a fase de grupos da Libertadores. No fim das contas, talvez esse fosse o jogo mais importante do primeiro semestre do Atlético. Se a gente considerar que a fase de grupos da Libertadores... O mais perigoso, talvez? Acaba no final de junho. Por isso. Quer dizer, claro que você vai ter confrontos importantíssimos pelo Campeonato Brasileiro, todos eles valendo 3 pontos para um campeonato por pontos corridos, que a gente sabe que vai ser disputadíssimo. Por mais que a gente saiba que você vai ter 6 jogos de fase de grupos de Libertadores, o caráter decisivo dessa partida de hoje, depois de um empate fora de casa... era muito grande, o peso era muito grande. E o Atlético passou por essa fase. O Atlético está na fase de grupos da Libertadores e pode agora até ter um tropeço ou outro e tem condições para se recuperar se esses tropeços vierem. Hoje não tinha espaço para tropeço. E não houve tropeço. Muito, acho que os companheiros já falaram, por essa dupla, que é uma dupla espetacular. Eu estou contigo, a velocidade com que os caras estão resolvendo a parada é assim... realmente é muito rápido para quem acabou de chegar, né? O trabalho da dupla, não estou nem falando um ou outro decidem. Não, mas o trabalho da dupla, como combinada, ele está combinada, está acontecendo numa velocidade muito alta. Realmente é muito rápido. Eu ainda acho que o Atlético tem uma margem de melhora enorme, sobretudo no poder de criação no meio-campo. Acho que o Bidner destacou a versatilidade. A gente está falando, se não me engano, né? Estamos falando de um time que teve o Pedrinho num jogo, que teve o Otávio no outro, que teve o Zaratio num outro. Então, assim, é um meio-campo que tem mudado em todas as partidas. Acho que com justificativas técnicas em alguns casos. Técnicas não, físicas. Hoje foi lesão, inclusive, o Zaratio minutos, estar fora. Aí tudo bem, o Alan hoje saiu. Mas você teve justificativas táticas, porque acho que quando ele escolhe o Otávio para jogar com o Alan no jogo da semana passada, é uma escolha tática. Claramente era respeito ao adversário. Exato. Então, assim, ele está ainda encontrando as possibilidades, as alternativas, mas o que eu acho é que, assim, o meio-campo do Atlético ele vai criar muito mais do que ele tem criado. Ele vai ter, possivelmente, menos dificuldade de produzir para esses atacantes. E aí, assim, se você começa a chegar um caminhão... já está desse jeito? Exato, você já está assim. E é o que o Marra falou, não é que tem chegado pouca coisa. Mas eu acho que o potencial criativo do time ainda vai aumentar. Eu acho que esse ainda é um dilema, porque assim, a gente sabe que o Eduardo Cudê gosta muito de intensidade e de verticalidade para os seus times jogarem. E eu acho que ele ainda não encontrou a melhor forma, sobretudo quando enfrenta times mais fechados, que necessitam mais movimentação, mais dinâmica de jogo para quebrar essa linha, ele não encontrou ainda a combinação perfeita. Porque assim, ele começou o ano com o Pedrinho. E o Pedrinho, assim, contar que uma linha de 3 meias tem Edenilson, Patrick e Pedrinho, o Pedrinho é o jogador que tem a capacidade de quebrar a linha desses 3. Só que o Pedrinho entrega menos em intensidade, que é o que ele gosta. Então, ele percebeu no jogo de ida... Você está falando do drible, especificamente. Sim. Para movimentar mais e para encontrar esse espaço, nem sempre através só do passe. E aí ele percebeu que para o jogo de ida, ele tinha que reforçar um pouco mais o meio-campo para dar mais competitividade. Tirou o Pedrinho, colocou o Otávio e estava correto. E para o jogo de hoje... Pensando, assim, do ponto de vista de agressividade, faria sentido ele voltar com o Pedrinho. Mas o Pedrinho não entrega a intensidade que ele precisa contra times mais fechados. E aí ele vai para o Zaratio, que é um jogador que entrega essa intensidade, mas o Atlético fica um pouco mais engessado quanto a essa capacidade de quebrar linha com Zaratio, Edenilson e Patrick. Mas aí ele opta no intervalo pela saída do Edenilson, que é interessante porque o Zaratio era o melhor dos 3, né? Fez um grande primeiro tempo, encontrou muita dinâmica de jogo. Ele é um cara que, bem fisicamente, ele entrega muita dinâmica. Vamos lembrar que o Zaratio é o responsável que ele está retornando, hein? Por colocar o Nátio Fernandes no banco em 2021. E poucos no mundo conhecem melhor o Cudê, o Zaratio. Lá academia. E o Zaratio jogou na linha de 3 meias do Racing com o Cudê por dentro. Ele não era o cara da direita, ele caía pela direita também. Como no tempo do Cuca.
E ele conhece muito bem o Zarate. E eu concordo com o Zupac. Assim, fica mais engessado? Sim, porque os caras são mais previsíveis. Mas um cara como o Zarate é uma pérola. Porque, então, qual é a do momento? É voltar para marcar. Eu sou volante. Qual é a do momento? É criar. Eu sou meia. Cai pelo lado, ele vai. Ele entra na área. E ele tem muita facilidade. Joga tanto para a direita quanto pela esquerda. O segundo gol do Atlético... O segundo gol? Não, o terceiro gol do Atlético, ele tá ali dentro da área. Tem lance no primeiro tempo que acho que o Paulinho dá um passo para receber na intermediária ofensiva e o Zarate o afunda para receber. Mas eu acho que a formação ideal desse meio-campo, com tudo o que o Kudê quer que esse time faça, ele ainda não encontrou. Porque o Pedrinho não entrega tudo, o Edenilson, o Patrick não entregam tudo, o Zarate não entrega tudo. Acho que ele ainda vai buscar mais e vai depender do adversário, do tipo de jogo do adversário. E a entrada do Pedrinho hoje foi muito facilitada pelo primeiro gol do Atlético, porque se o primeiro gol demora um pouco mais para sair, o Milionários continuaria jogando mais fechado e o Pedrinho continuaria sendo muito explorado contra um jogo de intensidade mais difícil. Como o gol saiu aos 4 minutos, o Milionários saiu, então durante o segundo tempo, praticamente todo, o Pedrinho conseguiu jogar um pouco mais. Então acabou facilitando o bom resultado, o êxito da alteração que ele fez no intervalo e o Edenilson foi apagado no jogo de hoje. Eu só acho que ele... Galera, é isso aí, né? O time do Atlético Mineiro aí vindo fazendo uma boa campanha na Libertadores, né? A equipe vencendo hoje por 3-1, Paulinho jogando muito bem, o Hulk também fazendo o dele. Lembrando, né, na fase de grupos da primeira rodada, o Hulk não vai atuar, o Hulk está suspenso, levou o terceiro cartão amarelo hoje. O Hulk, o grande problema do Hulk é esse, reclama muito, sempre é vítima de tudo, né? Nunca é culpado de nada, sempre coloca lá a culpa, não, tem que respeitar minha carreira, sempre tem esse problema do Hulk, né? O Hulk também é aquele tipo de jogador que não aceita perder, sempre tá culpando alguém, né? E esse time do Atlético Mineiro é uma equipe muito boa, eu acredito que vai dar muito certo aí nesse ano na Libertadores. É uma equipe que é favorita, na minha opinião. O Atlético Mineiro é uma das favoritas aí, junto com o Palmeiras, a faturar esse título da Libertadores de 2023, né? O que tem me preocupado um pouquinho é o Edenilson, até o momento não mostrou a que veio no Atlético Mineiro, jogando muito abaixo mesmo daquele Edenilson do Internacional. Pra falar a verdade, esse último ano que ele jogou no Internacional, ele jogou muito abaixo, jogou mais com o nome, né? Porque futebol mesmo ele não tem apresentado. Pra falar a verdade, eu nem sei se ele tem esse futebol todo, né? Ele não é aquele jogador habilidoso. Pra mim ele é um bom jogador sim, sabe jogar, mas não é craque, né? E por isso não tem conseguido desempenhar aquele futebol esperado no time do Atlético Mineiro. Se ele não conseguir, né, fazer um bom futebol esse ano com o Atlético Mineiro, é bem provável que ele vá para o banco do time do Atlético Mineiro, né? O técnico Kudê é um técnico muito experiente e vem trabalhando muito bem essa equipe do Atlético Mineiro.